Enquanto você procura, esse é o nosso segundo congresso da nossa ZIL, da nossa Zeit Yosef Festival University. Estamos mesclando várias coisas boas aqui hoje, que vai reforçar a sua emuná, sua fé. Só vai reforçar o que você já tem. Você já adquiriu um bom conhecimento e tem um pouquinho mais para adquirir, nesse caminho, em especial sobre a vida de Rav Shaul, o grande rabino Paulo. Nós vamos já começar a ouvir aqui nessa noite. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, diz assim: enquanto isso, Shaul ainda respirava ameaças de morte contra os Talmidim de Yeshua. Ele foi ao Cohen Gadol, novamente, ele foi ao Cohen Hagadol, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, ou seja, Damasco, que o autorizavam a prender qualquer pessoa que encontrasse homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, assim chamado na época, a seita do caminho, e levando-as de volta para Jerusalém. Ele estava a caminho, e quando se aproximava de Damasco, brilhou ao seu redor, de repente, uma luz do céu. E caindo ao chão, ouviu uma voz que lhe dizia: Shaul, Shaul, por que você me persegue? E ele disse: quem é, Senhor? E ele perguntou: e eu sou Yeshua, e você está me perseguindo. Entretanto, levante-se e vá à cidade, e lhe será dito o que deve fazer. Os homens que viajavam com ele pararam, emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Eles ajudaram Shaul a levantar-se do chão, mas quando ele abriu os olhos, não era capaz de enxergar nada. Portanto, guiando pela mão, eles o levaram até Damasco, e permaneceu sem enxergar durante 3 dias, e não comeu e nem bebeu. Havia um talmide em Damasco chamado Hanania. Em uma visão, o Senhor lhe disse: Hanania. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua direita, à casa de Yehudá, e pergunte por um homem de Tarso chamado Shaul, porque ele está orando. E em uma visão, viu um homem chamado Hanania chegar e pôr as mãos sobre ele para a visão. Hanania, porém, respondeu: Senhor, muitas pessoas me falaram a respeito desse homem, sobre o mal que ele fez ao seu povo em Jerusalém, e aqui ele possui uma autorização dos principais Kohanim, sacerdotes, para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse: vá, porque esse homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome aos Goim, aos gentios, e até mesmo aos reis deles, bem como escolhido para levar meu nome aos filhos de Israel, porque eu mesmo lhe mostrarei quanto ele terá de sofrer por causa do meu nome. Então até aqui eu acho que já é o suficiente para a gente relembrar aí da história de Rav Shaul. Falar de Rav Shaul é ter que regressar um pouco no tempo. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, e eu tenho certeza que todos aqui já estão muito bem experimentados nisso, na história de Israel, e aqueles que nos assistem, se nunca ouviu falar, vai ouvir falar hoje. Quando nós falamos da história de Rav Shaul, nós precisamos lembrar da história de Yeshua, o Messias, e ainda voltar um pouquinho, porque Yeshua chega num tempo exato em que a Yahadut, o judaísmo, está numa espécie de transição, porque até chegar o tempo de Yeshua, uns 100 anos aproximadamente antes, que é a época que nós chamamos do período dos sábios de Israel de Zugot, ainda a Yahadut, o judaísmo, era sacerdotal.
todo o serviço, todo o ensino, toda a carga de informação e autoridade espiritual estava na mão dos Kohanim e dos Levi. Tudo girava em torno do templo, tudo girava em torno daqueles que eram autoridades concedidas pela Torá de Moshe, os Kohanim, autoridades para ensinar Torá, aqueles que tinham um conhecimento profundo das Escrituras. Porém, 100 anos antes, aproximadamente, tempo de Ravi Perahiah, Ben Narbeli e outros, que começa a vir o período de Zugot, logo depois o período dos Tanaim, com Hillel e Shammai, tudo isso foi necessário para que quando Mashiach chegasse, ele fosse um Rav, que acumulasse nele grande autoridade. Compreende isso? Mashiach não podia ser um sacerdote, Mashiach não podia ser um levita, no qual tinha a autoridade para o ensino e a responsabilidade da Torá para ensinar. A autoridade do ensino da Torá tinha que vir para quem? Mashiach. Melech HaMashiach teria a autoridade para ensinar. Mas como harmonizar isso, não? Então Hashem faz o tempo passar e as coisas se encaixar, e dentro da comunidade de Israel troca-se, ou seja, há uma transição, e no tempo já de Yeshua, essa transição ainda está acontecendo, porque o Beit HaMikdash ainda está de pé. O Beit HaMikdash ainda está de pé com serviços espirituais, serviços de sacrifícios, todos os Evarim, tudo estava sendo feito ainda. E Yeshua endossava tudo isso, até porque tudo isso está apontando para Mashiach. Mas a autoridade rabínica agora pode ser invocada por Mashiach e aceita pelo povo de Israel, porque é uma transição aceitável para toda a nação de Israel. Porque isso não é uma invenção de Yeshua de Nazaré, isso é algo que está acontecendo na casa dos sábios. Então não tem como rejeitar o jovem Rabi de Nazaré, que está trazendo ensinamentos e interpretações profundas dos segredos da Torá, porque são muitos Rabanim que estão fazendo o mesmo. Por que voltamos a Mashiach? Para entender que justamente o período em que Mashiach chega aqui, completa a sua obra, faz tudo o que ele tem que fazer, morre, ressuscita e sobe aos céus de novo, ele vai deixar essa autoridade com os seus 12 Shelechim que ele escolhe, os seus 12 Talmidim mais próximos, às vezes vai dar umas coisas assim com a língua, tá? Mais próximo. E essa autoridade é dada para ensinar, essa autoridade é dada para fazer halahá. É isso mesmo que você ouviu, né? Vocês terão autoridade, o que vocês concordarem na terra será concordado no céu, o que será concordado, discordado aqui, desligado aqui, será desligado lá também. Então, uma autoridade forte com os discípulos de Yeshua, e é por isso, queridos, que o que nós estamos vivendo aqui, não somente aqui nesse espaço, mas o que nós estamos vivendo no mundo inteiro, isso não é uma coisa de homem. Nesse Acharita Yamin, nesses últimos dias, o que está acontecendo com o crescimento do judaísmo messiânico no mundo, não é um movimento de homens. É Hashem que está fazendo brotar de novo. Tem que voltar de novo. Porque o Mashiach Yeshua, quando subiu aos céus, lá no Monte das Oliveiras, aquelas duas testemunhas que apareceram, já ficou aí o link, né? As duas testemunhas que apareceram, disseram assim: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Yeshua que vocês viram subir, da mesma maneira voltará. Como estava o mundo na época de Yeshua? Qual era a concepção de Messias da época? O povo de Israel, Mashiach está para chegar, aqueles creem, chegou, uns creem, outros não. Mundo pagão. Agora a mensagem do Mashiach começa a sair para o mundo greco-romano. As pessoas começam a entender o Mashiach, o Messias de Israel. Messias de quem? De novo, Messias de quem? A boa nova, a Bessorá chegando ao mundo é: o Messias de Israel chegou. Veio trazer Geulah Shlemá, redenção completa para o seu povo.
E não está restrito só ao seu povo, ela alcança os povos. Essa é a Bessorá. Não é assim? Então é necessário que nesses últimos dias nós tenhamos isso que está acontecendo agora. É necessário voltar a se falar de Torá, se falar de Yeshua, o Messias, do povo judeu, das tradições do povo de Israel. É claro que todo mover que Hashem faz sempre vem junto, né, no caminho, sendo aproveitado a oportunidade. Satanás sempre levanta alguma coisa para atrapalhar. Você vai ver problemas no meio de todo mover que Deus faz, sempre há problemas. Em todo mover que Hashem faz, sempre vai haver decepções. Porque criamos expectativas. E toda obra realizada, quem está fazendo são homens. Mas, ou seja, os homens estão sendo o canal, não? Instrumento. A obra que está fazendo é Hashem, mas os homens são o canal que Hashem está usando. Vai haver problemas, limitações, falhas, imperfeições, mas a obra, ela não vai deixar de ser feita. E é sempre assim. Hashem levanta pessoas para fazer a sua obra, para realizar a sua vontade. Se eu disser, eu não quero fazer, ok, não tem problema, ele vai levantar outro. Se ele chamar você para fazer e você disser, eu não vou, eu não quero, eu não posso, eu não sei falar, não tem problema, ele vai levantar outro. Mas o que ele tem para fazer, ele não vai deixar de fazer, porque eu ou você não queremos fazer. Todos conhecem aqui que Moshe Rabbeinu provavelmente seria aquele que da sua descendência viria a casa de Kehuná, uma Beit Kehuná, uma casa sacerdotal, porta-voz, representante de Hashem direto. Mas quando Hashem disse, você vai voltar lá para falar com o homem de Israel, e ele disse, eu não posso, eu não vou, eu não sei falar. E Hashem disse, não, você vai, eu vou estar contigo, minha palavra vai estar na sua boca. Não, eu não posso, eu não vou, você vai. Já que você não quer ir, não tem problema, eu mando o seu irmão. Mas quem vai ser a casa sacerdotal a partir de agora? Arão. Porque com muito prazer aceitou falar, representar Hashem em voz. Então é assim que funciona. É assim que funciona. E o que nós estamos vendo hoje no mundo acontecendo é o reflexo do século I, e isso vai se tornar cada vez mais forte. Oposições se levantam, decepções nós vamos ver no caminho, e muitas, mas o nosso foco, o nosso alvo é Yeshua, o Mashiach. Torá de Hashem, Mashiach, esse é o nosso alvo. E tudo isso que eu acabei de falar, nós vamos ver na vida de Rav Shaul. Por quê? Porque nós temos 12 Shelichim agora, malé, cheios do Ruach HaKodesh, com a autoridade para ensinar, com a autoridade para representar Mashiach. E assim foi o século I. Mas, volto a falar, ainda há uma oposição espiritual, e há pessoas que Hashem, de fato, mamash, Hashem escolhe. E quem é que pode dizer que não? Não é assim? Hashem escolhe algumas pessoas com propósitos muito específicos. E quando Hashem escolhe, não se pode fugir. Não se pode fugir. E no meio de todos esses, há uma perseguição muito grande, vocês sabem muito bem, vocês conhecem as escrituras, uma perseguição interna e uma perseguição externa. E essa perseguição externa, ela vem de Roma, mas a perseguição interna vem das autoridades judaicas, que não quer que o movimento de Yeshua de Nazaré cresça, que a mensagem do Mashiach cresça, que essa boa nova cresça. Agora eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Atos dos Apóstolos compreende 40 anos de Maasei HaShlichim, 40 anos de testemunho vivo acerca de Yeshua, o Messias. E eu disse testemunho vivo, não intelectual. Não é só no conhecimento, mas com poder, com autoridade, com vida espiritual
plena. E isso só se adquire com oração, tefilá, ta'aniot, jejuns e uma vida cheia de Kedushá. Os discípulos, os talmidim, eram assim, cheios, mas as oposições eram grandes. 40 anos de testemunho na terra de Israel. São os 40 anos que o próprio Talmud vai trazer para a gente detalhes muito importantes, confirmado até por Flávio Josefo, dos 40 anos anteriores à destruição do Beit HaMikdash. 40 anos, 30 Yeshua, de Yeshua para frente, testemunho vivo na terra de Israel acontecendo, mas também deixando sinais de que a hora estava chegando para o fim daquele judaísmo sacerdotal. E muita gente não entende o que Rav Shaul disse lá, que se foi posto um segundo, o primeiro está perto de acabar. Muita gente pensa que a Torá vai entrar a graça agora, então a Torá agora vai ser anulada, porque o primeiro, se vai entrar o segundo, o primeiro está perto de acabar. Não, ele não estava falando disso. Ele está falando que o sistema de Zevarim, o sistema de Capará, vai acabar. Eu estou falando da prática. Todos levavam seus cordeiros, seus animais no Beit HaMikdash. A hora disso acabar, de parar, estava chegando. Anos 70, foi 69, para 70? Estava chegando. E o que ia sobrar? O que iria sobrar? Somente uma capará. Somente uma expiação. Feita por uma obra chamada Maaseh HaMashiach. A obra do Mashiach. Só essa ia permanecer e ela permanece até hoje. No meu tempo lá em Israel, na Yeshivá, ouvi muitos rabinos comentarem: Kol Israel tachat tumá. Todo Israel está debaixo de tumá. Por quê? Não temos Beit HaMikdash e Mashiach não há chegado. Todo Israel está debaixo da impureza. Por quê? Não temos templo e Mashiach não chegou. Ora, eu posso dizer assim, são 2000 anos, tachat tumá. 2000 anos, Am Israel está debaixo de tumá, porque não tem sacrifícios para expiação. Não sou eu que estou dizendo, não é a voz do judaísmo messiânico falando, não. É a própria judaísmo tradicional, Yahadut dizendo. Mas eu posso dizer que são 2000 anos de capará de Mashiach. Uma própria tradição vai dizer que são 6.000 anos, 6.000 anos desde a criação do mundo. 2.000 anos de quê? Sem Torá, 2.000 anos com Torá e 2.000 anos de Mashiach, sem Mashiach. Alpaim Shanim Bli Mashiach. Isso é o que eles vão dizer. 2.000 anos sem Mashiach, porque teria que ter vindo há 2.000 anos atrás. Quem está falando não sou eu, quem está falando é a Messorá. Mas são 2.000 anos de Mashiach com Mashiach. São 2.000 anos de Mashiach com capará de Mashiach. É nesse cenário de muita perseguição que vai chegar a história de Rav Shaul. Agora, quem era Rav Shaul? Shaul, palavrinha Shaul, o nome Shaul é o mesmo Shaul HaMelech, não? O nome Saul, tradução Saul, da derivação grega Saulo, né? Mas o nome é Shaul. Um judeu do século I, pouquinho posterior a Yeshua, período dos Atos dos Apóstolos. Quem é esse homem? Ele entra assim na história, aparecendo ali como um grande talmid, um talmid Raham, da grande Yeshivá de Hillel. Ele entra no cenário assim, já participando de um evento trágico, uma grande testemunha de Yeshua, um judeu helênico, estou dizendo, um judeu helênico, de tradição e origem, ou seja, judeus que viviam na Grécia, fora da terra de Israel, que agora vivem em Israel, chamado Estevão, que por uma violação do Sanedrim contra as leis romanas, vão assassiná-lo por sequilá, por apedrejamento. Estevão, que foi levado diante do Sanedrim, composto lá pelos fariseus, os perushim da época, pelos tzeduquins, os saduceus da época, que se reuniram para a execução de Estevão. E lá estava o jovem Shaul, grande estudioso da academia de Hillel,
fazendo ali os seus votos, presente na execução de Estevão, segurando a roupa daqueles sábios do Sanedrim que assassinaram Estevão, ali considerado o primeiro mártir de todo esse mover de Mashiach, aquele que morreu sem negar a fé, dando testemunho de Mashiach e que teve as grandes visões celestiais naquele momento. Rav Shaul está aí, aquele jovem brilhante que vai se tornar uma grande expressão do testemunho de Yeshua. Quando nós olhamos aqui Atos capítulo 9, para que você compreenda bem, e aqueles que nos assistem aqui hoje conhecem a história, lamentavelmente, um tanto distorcida. Não é? Quem nunca ouviu a história de que antes de encontrar Jesus ele era Saulo, depois de encontrar Jesus ele se tornou Paulo? Assim, as pessoas às vezes não conhecem com profundidade o que é da tradição judaica do povo de Israel. Mas aqui a gente vai deixar claro aqui para muita gente que está nos assistindo também, né? Seu nome sempre foi Shaul, sempre foi Paulo e sempre, até o fim da sua vida. Nunca mudou o seu nome. Não? Agora, como cidadão romano, ele tinha outro nome também, que era Paulo. E aqui fica até uma ressalva, né? Eu não sei aqui, mas pelo menos na minha época, aqui no Brasil, aqui no corpo a corpo, igual vocês estão, eu vi algumas pessoas nesse caminho. Mas lá nos Estados Unidos é muita coisa. Acho que o Rav sabe muito bem o que eu estou falando. Sabe, pessoal que se implica com nomes, nome em português. Não, esse nome aí, esse nome é pagão, né? Jesus é Deus cavalo, cuidado. Não fala esse nome não, que vai arrebentar a língua, vai queimar a língua. Não pode falar mais em português, né? Que há pessoas que, a gente sabe que seu nome é Yeshua, né? Mas olha só, esse grande homem chamado Shaul, que a gente vai ver a sua origem aqui, seu nome era Paulos, em grego. Paulos é uma derivação de Apolos. Vocês sabem quem foi Apolos? Quem era Apolos? Uma divindade grega. Porém, esse era o seu nome de cidadania romana. Não é assim? Mas a gente vai chegar nesse ponto aí. Capítulo 9 mostra para a gente o encontro dele com Yeshua, ou melhor, o encontro de Yeshua com ele. Mas é Gálatas, capítulo 1 e 2, que vai mostrar realmente a vida totalmente mudada de Rav Shaul. E ela não mostra só para a gente a vida mudada, mas o impacto que teve Yeshua na vida de Rav Shaul. Quando nós falamos da origem de Rav Shaul, da Sicília, província romana, não quero entrar nas discussões históricas, são muitas opiniões, são muitas fontes de comentários, e todos concordam numa coisa que eu vou dizer aqui. Se você pode fazer uma pequena pesquisa, você vai encontrar o que eu vou te dizer. Não existe uma fonte que dê mais explicação sobre a vida de Paulo que não seja a Brit Hadashah. Ou seja, o Novo Testamento. Não existe uma outra fonte que dê mais detalhes da vida de Rav Shaul do que a própria Brit Hadashah, Atos dos Apóstolos e suas cartas. Você vai encontrar algumas informações sobre a Sicília, a província romana, comunidade judaica da Sicília. Muitos ainda discordam do tempo que essa comunidade estava lá, se estava antes do Império Romano, se eles vieram aparecer depois do Império Romano. Então a origem de Rav Shaul é dentro do poderio romano. Sua família, automaticamente, para que ele pudesse nascer como cidadão romano, sendo um judeu religioso, nascer como cidadão romano, tinha que já estar vivendo nessa província romana, e sua família não podia ser uma família qualquer, tinha que ser uma família de uma importância na sociedade. Temos na história própria de Roma, como se conseguia a cidadania romana naquele tempo. Muitas pessoas compravam esse título. Você tem dinheiro, você tem como comprar, você compra o título de cidadania. Ou então, se uma pessoa era pega como escrava para lutar nos círculos romanos como gladiadores, e ela vencesse todas, ela podia alcançar o título de liberdade e se tornar também um cidadão romano. É aí que Rav Shaul vai conseguir entrar nessa academia e estudar. Não podia ser qualquer pessoa.
não podia ser uma pessoa que não tivesse posses, que não tivesse condições. Então, automaticamente, ele recebeu um certo investimento da sua própria família. Ora, nós podemos ver o reflexo da vida de Rabi Shaul na vida de Rabi Eliezer ben Hircanos. Quem não conhece a vida de Rabi Eliezer ben Hircanos aqui? Quantos conhecem? Quantos conhecem? Eliezer ben Hircanos, grande sábio, escreveu um grande material judaico para nós. Você pode ver as suas obras. Inclusive, ele escreve muito sobre os últimos dias. Quando você olha o seu perfil, veja a sua história, e vai estar escrito lá na sua biografia assim, que um dia ele se encontrou com um discípulo de Yeshua e começaram a discutir sobre um ponto da halahá. E a biografia dele vai dizer o seguinte, que ele ficou impactado com a interpretação daquele discípulo de Yeshua. E ele concordou com o discípulo de Yeshua que aquela drachá que ele estava dando era real. O que fizeram os sábios do seu tempo? O anularam. O consideraram louco. E Rabi Eliezer ben Hircanos ficou muito tempo da sua vida excluído do rol dos sábios de Israel. Só que estou inventando essa biografia dele. Então, quando ele foi se aproximando do dia da sua morte, ele estava enfermo. Então, se reuniram os sábios da sua época, foram à sua casa, começaram a compartilhar com ele. E ele já para morrer, segundo a biografia dele, as últimas palavras que ele pronuncia, tahor, tahor, puro, puro, e morre. Os sábios ficam comovidos e resolvem incluí-lo de novo no rol dos sábios de Israel. Portanto, todo o material judaico que você tem hoje, você vai encontrar lá. Resberim de Rabi Eliezer ben Hircanos. Explicações de Rabi Eliezer ben Hircanos. E quando você vai no Pirkei Avot, você vai entender então por que ele vai dizer assim, olha, estude aos pés dos sábios. Mas preste atenção, toma cuidado, porque suas repreensões são um carvão em brasa. Você está entendendo o que ele quis dizer, né? Se você não fizer, tem que ser feito, você vai pagar o preço. E Rabi Eliezer ben Hircano é o reflexo para nós do que aconteceu com Rabi Shaul. De alguém que, inclusive na sua biografia, vai dizer como ele foi estudar na academia de Hillel. Lá na biografia vai falar que ele teve que gastar um bom dinheiro. Seu pai depois vai ajudá-lo. Não quis ajudar no princípio, mas depois ajuda. Tinha que ter muito financiamento. E Rabi Shaul, ele é um desses. É um desses que está estudando, é um desses que está se preparando, mas ele não sabia dos propósitos de Hashem. Assim como a maioria não sabe. Assim como todos nós não sabíamos dos propósitos de Hashem para as nossas vidas, não é verdade? Eu sempre digo assim, que você olhar para trás, 10 anos, você nunca imaginaria que estaria aqui agora, né? Não estaria vivendo o que você está vivendo hoje, mas Hashem já estava vendo você há 10 anos atrás, assim, por isso que às vezes a gente precisa ponderar um pouquinho antes da gente colocar o nosso pé na frente, pensar assim, essa pessoa está perdida, aquela pessoa está perdida. Não, Hashem tem seu tempo. Quem você hoje acha que não vai dar em nada, amanhã ele vai ser como você, vai estar com você, fazendo a mesma coisa que você. E Rabi Shaul, ele estuda, ele participa da academia, ele participa da yeshivá. Ele é um homem que está crescendo, um aluno brilhante, que está se desenvolvendo. E o que vai colocá-lo em autoestima, muito maior do que ele já tinha, é o evento de Atos, aonde ali capítulo 6, capítulo 7, ele vai participar da execução de Estevão. Ele vai demonstrar para os sábios, para os seus mestres, que ele está disposto a banir o herem de Israel, a banir a heresia de Israel. Ele está disposto a ser o representante do Sanedrim, ele está disposto a ser o representante da Kedushá da Torá. E é por isso que ele vai se sobressair nas suas perseguições contra os santos. Quando a gente começa a falar de Rabi Shaul, desse homem brilhante que ele era, estamos falando de um grande mestre da Torá.
de um homem que está crescendo, de um homem que está tendo uma projeção. Só que toda essa projeção é para servir a Mashiach. E é por isso que às vezes a gente não entende. Pode parecer que a gente vai estar sempre no meio, como no meio, né, na divisão do mar. Dali para lá é o judaísmo tradicional e para do lado de cá é o judaísmo messiânico. Ninguém passa, daqui tem passado muita gente para lá, né? Messiânico negando a fé em Yeshua, se tornando ortodoxo, tradicional, ultra, mega, super. Né? Muita gente negando a Yeshua. E poucos são os que estão vindo de lá para cá. E às vezes a gente pensa assim, algumas pessoas têm até medo, e acha até melhor não ser muito tradicional, aí fica um pouco mais light. Por quê? Porque não, muita ortodoxia vai levar as pessoas a negarem a fé. Mas a gente não pensa que de fato quem decide isso é Hashem. Ou se a gente pensa, a gente não fala, ou se a gente pensa, a gente não crê muito. Porque quem decide é Ele. Quem decide é Ele. E os rabinos que você está vendo hoje, tradicional, lá do outro lado, como saber se não crê em Yeshua? Como saber se já não crê em Yeshua pelo trabalho que temos realizado? Quanta coisa temos falado, quanta coisa temos compartilhado. E quanta gente tem visto o nosso trabalho. Fazemos para Hashem, claro. Mas a semente que lançamos que não é nossa, é dele, vai produzir o fruto para ele. Não é assim? Cabe nós sermos fiéis para fazer aquilo que fomos chamados para fazer. E Rav Shaul não sabia que ele estava contado no livro de Mashiach para poder fazer uma grande obra. E o que vai acontecer? O que nós conhecemos. Com toda a autoridade para ir a Damasco, ele vai ter um encontro com Yeshua. Ou melhor, Mashiach vai se revelar para ele. Como é que foi a revelação? Vocês viram aqui na leitura? Ele está indo para Damasco com autorização dos Kohanim e do Kohen Gadol. Veja que eu estou dizendo, expressão do judaísmo sacerdotal, e ele tem a expressão do judaísmo rabínico já formando da academia de Hillel e dos sábios do seu tempo. Ele está totalmente embasado no que tem que fazer. Ele está totalmente comprometido no que ele tem que fazer. Uma pessoa que os sacerdotes estão colocando a fé nele, vai lá e esmaga essa rebelião, essa heresia. E os seus mestres estão dizendo, vai lá, você tem o nosso apoio, vai lá e esmaga essa heresia. E Rav Shaul está cheio dessa autoridade, cheio mesmo, cheio. Né? O ego está cheio. E é preciso chegar nesse ponto em que a atenção do judaísmo sacerdotal e do judaísmo rabínico está totalmente posto em Rav Shaul. Porque nosso Mashiach não vai perder a oportunidade para isso. É assim? Quando ele está lá no caminho, vocês conhecem a história como lemos aqui, Yeshua vem para se apresentar a ele. Como foi a revelação? Uma luz brilhou. Rav Shaul vai cair por terra. Os homens que estão com ele não vê nada, só ouvem a voz. E Yeshua vai falar com ele. Shaul, Shaul. Essa é a sua identidade, não? Não foi Paulo, não está falando com o cidadão romano, está falando com o judeu Shaul, né? Shaul, Shaul. E ele disse, eis-me aqui, Senhor. Por que você está me perseguindo? Ele vai dizer, quem é que está falando comigo? Eu sou Yeshua a quem você está perseguindo. Vai ser muito duro para você resistir. Então o que eu devo fazer? Faz o que eu vou te dizer agora. Então, eu sou Yeshua a quem você está perseguindo? Não. Paulo, Rav Shaul, é inteligente. Ele sabe que ele não pode ir contra o que é fato. Está cego. Você não pode reverter isso. Mudou a natureza. Mudou o que estava tranquilo. Já não está mais tranquilo. Precisa de poder. Não é convencimento apenas teológico. Precisa de poder. Manifestação espiritual para algumas coisas acontecerem. Porque nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue.
Nunca foi e nunca vai ser. Nossa guerra sempre será no mundo espiritual. E às vezes a gente não ganha algumas batalhas, não é a luta não, hein? Às vezes a gente não ganha algumas batalhas porque a gente esquece que a guerra não é intelectual, não é pelo meu nível de conhecimento, é pela minha vida espiritual. Qual é o meu nível de aproximação, de hitkarvut com Deus, com Hashem? Isso faz a diferença. E com Rav Shaul não foi diferente. Yeshua veio e com poder tirou a visão dele, bloqueou a visão dele, para mostrar justamente a realidade espiritual dele. Você não está enxergando. Com todo o conhecimento que você tem, você não consegue me enxergar, você não consegue me ver, porque a sua lente está equivocada, a sua lente já está manchada. Você precisa que eu limpe a sua mente, a sua lente, ou melhor, o seu óculos. E segundo a descrição de Maasei HaShelechim, Yeshua instrui, vai até a cidade de Damasco, a rua chamada direita, lá na casa de Shimon e Yehudá. Você vai ficar lá, ele já sabe o que vai acontecer, ele vai te receber, já está tudo pronto. E quando chega lá, você espera o que vai acontecer. E Yeshua faz o quê? Fala com Ananias. Outro Ed fiel, Haneman, outro testemunha, toda testemunha fiel de Yeshua. E segundo alguns comentários, Ananias era o rabino-chefe da comunidade judaica de Damasco. E aqui eu não quero nem entrar nesse ponto aqui, porque isso é um outro campo para falar sobre toda a origem dos comentários judaicos, ou melhor, traduções da própria Torá e da Brit Hadashah, principalmente para o aramaico siríaco. Grande expressão dos escritos neotestamentários siríacos do período antigo, e que até hoje permanece. Mas isso é um outro ponto. E o que vai acontecer? Ananias vai saber do que ele está falando. Mas Senhor, esse homem aí é aquele que eu ouvi, falaram comigo, eles estão massacrando o teu povo. E sabe o que eu vejo? Mashiach compartilhando intimidade. Mashiach compartilhando intimidade. Ele vai dizer assim, fica tranquilo, porque ele para mim é um instrumento. Ele para mim é um instrumento. Ele vai levar meu nome aos goim. Ele vai levar meu nome aos reis. E ele vai levar meu nome à casa de Israel, a Galut. E eu vou mostrar para ele como é bom sofrer pelo meu nome. Assim, Yeshua sabe do sofrimento. Mashiach sabe do sofrimento daqueles que se dedicam a ele, daqueles que perdem por ele. Algumas pessoas se expõem, outras se escondem. Propósitos são propósitos, não é? Mas existem aqueles que dizem assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele põe a cara para bater. E a cara é golpeada mesmo. Apanha mesmo. A ponto de ter lá um X assim, ó. Esse aqui não faz aliar. Esse aqui não vem. Esse aqui a gente não aceita, a não ser que negue a Yeshua. Tem muitos companheiros aqui que já passamos junto por um lugar assim. Que abriram mão de Yeshua pela posição, pelo reconhecimento humano. Esses recebem o seu galardão aqui. O reconhecimento humano. Às vezes nem reconhecimento humano tem. Se perde. Depois de servir a Deus com alegria, depois de estar vivendo Torá e Mashiach, ele se torna Beneinor, depois Benei nada. E aí nada é. Vai para o mundo, enfim. Se torna pior do que o estado anterior da igreja. Antes dele aceitar Jesus na igreja. Ele se torna pior do que antes. Mas aqueles que se expõem e dão a sua vida pela causa, têm uma recompensa garantida. Porque se você não fizer aliar agora, você vai fazer aliar quando Yeshua chegar, e com honra. Não é assim? Você fazer aliar com
Fazer ali agora, eu acho que todo mundo nós queríamos fazer, né? Vamos chegar em Israel, bandeira de Israel, com muita alegria. Am Israel Chai, Vekayam. Diga comigo, Am Israel Chai. Vekayam. De novo, Am Israel Chai. Vekayam. Povo de Israel vive e permanece. Que Baruch Hashem, podíamos chegar lá todos com a bandeira assim, fazer ali agora. Mas quando Yeshua chegar, nós vamos entrar em Jerusalém, nós vamos entrar em Israel com uma comitiva particular de Mashiach. Esses são os meus talmidim, esses são os que fazem parte da minha academia. A honra que você não tem hoje, você vai ter quando ele chegar. Agora, muita gente está perdendo isso, muita gente está trocando isso, né? Como se aqui fosse a coisa mais importante. Não é, tem muita coisa para acontecer ainda, e está perto de acontecer. E eu estou falando isso porque Rav Shaul entendeu isso. Quando Rav Shaul, ele entende que contra o espiritual você não tem contra-argumentar. Não há contra-argumento. Você não argumenta, não tem como contra-argumentar o mundo espiritual. Ele é o que é. Você está cego, você não pode ver. Faça alguma coisa a respeito. Resolva o seu problema. Não pode. Então, quando chega Ananias chega, impõe a mão e diz: irmão Shaul, vim orar por você. Apenas uma imposição de mão. Apenas uma imposição. Recobre a sua visão. Não? Yeshua que te apareceu, o Messias, recobre todo. Mágico, rápido, um estalar de dedo. Apenas uma palavra, apenas um nome. O que eu devo fazer agora? Se arrependa dos seus erros, seja, faça uma tevilá agora de Mashiach e é agora. Seja cheio do Ruach HaKodesh. E ele fez. Mas e aí? O que nos diz? Atos dos Apóstolos. Ora, Atos dos Apóstolos continua a história depois, mas Gálatas, a carta de Gálatas 1 e 2, vai trazer para mim e você os detalhes dessa história. E eu quero que você acompanhe comigo. Abre aí Gálatas, capítulo 1, como foi dito aqui, não por mim. Ninguém está com pressa, ninguém vai trabalhar. É assim? Bom, diz assim, capítulo 1, verso 10. Por acaso, agora eu busco a aprovação humana? Não. Eu desejo a aprovação de Hashem. Ou estou tentando agradar as pessoas? Se eu ainda fizesse isso, não seria servo de Mashiach. Além disso, irmãos, quero deixar algo bem claro. As boas novas que proclamo não são de origem humana. Eu não as recebi de ninguém, nem me foram ensinadas. Elas chegaram a mim como revelação direta de Yeshua o Mashiach. Vocês ouviram como foi minha vida anterior na Yahadut Masorti, ou seja, no judaísmo tradicional. Como fiz o melhor que pude para perseguir a comunidade messiânica de Deus e destruí-la. E como, pelo fato de ser mais zeloso das tradições ensinadas por meus antepassados, que a maioria dos Yehudim, dos judeus da minha idade, progredi mais rapidamente que eles no judaísmo tradicional. Vocês ouviram isso aqui? Quem era esse jovem chamado Shaul? Qual era a sua condição judaica, sua posição no meio da comunidade, como era a sua postura no meio da comunidade, qual era a sua bagagem de conhecimento e de vida judaica? E ele continua. Mas quando Deus, que me escolheu antes de ter nascido, e me chamou por sua Hesed, determinou revelar seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os goim. Não consultei ninguém, não subi a Jerusalém para ver os que já eram emissários antes de mim. Em vez disso, fui imediatamente à Arábia, e mais tarde voltei a Damasco.
Só depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer a Kefa pessoalmente, a Pedro. Estive com ele 2 semanas, mas não conheci nenhum dos outros emissários, a não ser Jacó, o irmão do Senhor. Tiago, quanto o que lhes devo escrever, declaro diante de Hashem, não minto. A seguir fui à Síria e à Sicília. Ou seja, ele volta à região aonde habitava a sua família. Tarso da Sicília, ele volta para a região da sua família. Não há dados. Não sabemos o que ele foi fazer, se ele foi falar com a família, se ele foi declarar Yeshua para a família. Não está escrito. Mas ele volta para a região da onde ele veio, depois de ter um encontro com Yeshua. E ele continua. Mas em Yehudá, na Judéia, as congregações messiânicas nem sabiam como era a minha aparência, apenas ouviram a notícia: aquele que antes nos perseguia, agora anuncia as Bessorotes da Emuná, ou seja, as boas novas da fé, que anteriormente procurava destruir, e louvavam a Hashem por mim. Quem pode fazer isso, irmãos? Só Hashem. Primeiro milagre que a gente vê na vida de Rav Shaul, ele está refletido na nossa. Se você está aqui, é porque um milagre foi feito em você. O mesmo Hashem que fez isso na sua vida, também faz na vida do rabino que está lá do outro lado da televisão. Está lá do outro lado da câmera. Aqueles que às vezes gostam dos debates, aqueles que às vezes gostam de tripudiar, quanto mais fizer, mais alto será a queda quando conhecer Yeshua. Não é assim? E às vezes a gente tem uma certa sensação de inimizade, como se ele fosse o inimigo. Ele não pode ver, ele está cego. Quando ele lê Moshe, o véu está lá. Ensinamento do nosso grande Rav Shaul, ele não pode ver. Porque quem não tem o Ruach HaKodesh dentro dele, ardendo e se movendo, não pode dizer que Yeshua é Mashiach, que Yeshua é Senhor. Você pode dizer que Yeshua é Senhor? Quando eu digo Senhor, é Senhor, tá? Não estou falando Deus, não. Yeshua é Senhor, ele é Mashiach. Ninguém pode falar isso se não for pelo Ruach HaKodesh. Se não tem o Ruach HaKodesh, não pode falar. Não tem condição de falar. Isso é algo muito, muito espiritual. Mas o capítulo 2, e prometo que eu não me estendo, depois de 14 anos, subi novamente a Jerusalém, e dessa vez com Barnabá. Levei Tito comigo, fui para lá por causa de uma revelação, e lhe expus as boas novas que anuncio entre os goim. Eu o fiz, porém, em particular, aos líderes reconhecidos. Procedi dessa forma por temer que o trabalho atual ou os anteriores pudessem ter sido em vão. Quando chega ao verso 6, ele vai dizer: além do mais, aqueles que eram líderes reconhecidos, o que eram então não fez diferença para mim. Deus não julga a aparência exterior, não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim haviam sido confiadas as boas novas aos incircuncisos, assim como a Kefa aos circuncisos. Pois aquele que opera por meio de Kefa, tornando o emissário aos circuncisos, também atuou por meu interesse aos gentios. Por isso, reconhecendo a graça que me fora concedida, Jacó, Tiago, Kefa, Pedro, Yohanan, João, tidos por colunas da comunidade, estenderam a mim e a Barnabá a mão direita da comunhão, para que pudéssemos nos dirigir aos goim e eles aos da circuncisão. Pediram apenas que nos lembrássemos dos pobres, do que nunca poupei de fazer. Agora nós vamos falar de Rav Shaul depois do seu encontro com o Mashiach. Uma grande preparação. E eu pergunto, por que a preparação? Por que ser grande conhecedor? Por que ser grande expressão? Para aqueles que estão conosco na Estivá, para aqueles que estudam aqui com o Rosh Yehoshua, com os Rabanim,
nas outras yeshivot. Quando você estuda a tradição judaica, você estuda os livros da tradição judaica, você estuda os comentários dos grandes sábios de Israel. Para que esses comentários? Por que estudamos suas palavras? Para crescer em conhecimento e profundidade do conhecimento da Torá, do conhecimento dos sábios de Israel, de tudo aquilo que Deus deu ao povo de Israel como herança, como morachá. Tudo isso existe um propósito. Quando nós buscamos o conhecimento, está escrito lá, vamos seguir, prosseguir em conhecer Adonai, para quê? Para servi-lo, para guardar os seus mandamentos, para como se aproximar dele e agradá-lo. Em outra parte diz que as coisas ocultas pertencem a Hashem e as coisas reveladas para quem são? Para nós e nossos filhos, para quê? Para cumprir os seus mandamentos. Conhecemos, buscamos para guardar os seus mandamentos, para viver a sua palavra. E é nessa preparação em que está Mashiach. Em toda a Torá está Mashiach. Aprendemos, estudando, nos desenvolvemos para quê? Para falar de Mashiach. E Rav Shaul entendeu que tudo o que ele era, tudo o que ele foi preparado para ser, ele devia servir a Mashiach. E ele foi servir a Mashiach. Quantos já escutaram aqui? Quantos já ouviram falar de Yohanan ben Zakkai? Yohanan ben Zakkai. Grande expressão do judaísmo rabínico até os dias de hoje. Período de Rav Shaul. Por que Rav Shaul não é falado no judaísmo tradicional? Mas Nicodemos é. Por que Nicadimon até hoje é falado na tradição judaica? É o Nicodemos lá do Novo Testamento. Por que ele é mencionado até hoje na tradição judaica? Por que ele não foi excluído do rol dos sábios de Israel? Mas Rav Shaul de Tarso, talvez a gente olhasse lá Pirkei Avot, né? Numa drachá, Rav Shaul de Tarso da Sicília disse, né? Em nome de Gamaliel, talvez estivesse lá, não está, por quê? Porque Yeshua fez parte da sua vida. Eu falei de Rabi Eliezer ben Hircanos, quase não entrou no rol dos sábios. Temos a grande expressão aqui na Brit Hadashah, Gamaliel dizendo, olha só, eu quero dar um conselho para vocês. Se esse movimento não é de Hashem, vai acabar. Mas se ele for de Hashem, cuidado, vocês vão estar lutando contra Hashem. Que ensino é esse? Que palavra é essa? Está quase dizendo assim, deixa eles embora. O que eles estão fazendo não está errado não. Quantos creram, quantos não creram? Não temos como avaliar, porque não há tantos registros. Mas uma coisa é certa, Rav Shaul deixou para nós, como rabino que era, o que ele deveria fazer depois de encontrar Yeshua. Não deixou de ser rabino, continuou sendo um grande Rav, dando ensino às comunidades messiânicas por todo Israel e por toda a Europa e Ásia, inclusive chegando às comunidades não judaicas, trazendo-as para dentro do povo de Israel. Palavras que não foram mudadas pelos intérpretes posteriores, pelos movimentos religiosos posteriores, mal interpretadas e aplicadas de maneira torcida. Mas Rav Shaul continuou sempre o mesmo, ensinando agora a revelação de Mashiach dentro de tudo que ele sabia, dentro de tudo que ele aprendeu. O grande Rav Shaul, que abriu mão da posição dele na comunidade. Ele entendeu que perder isso era perder por algo muito mais valioso. Porque entender Yeshua como Mashiach, volto a dizer, queridos, não é por convencimento humano, é algo que somente o Ruach HaKodesh pode fazer. Assim como eu e você podemos pegar a semente e lançá-la para o ar. Parábola do semeador. Lança a semente e uma semente cai aqui, outra semente cai lá. Isso é aquele semeador que está semeando sem preparar o terreno, sem fazer trabalhos anteriores, preparatórios. Também é válido. Lançou a semente aleatoriamente, uma semente não deu certo, a outra também não deu, somente uma deu certo. Qual que deu certo? Que caiu em boa terra. Mas Yeshua contou outros, dizendo, de tantos outros semeadores que prepararam o campo, tiraram os tocos, as pedras e foram lá semear a semente. Quem fez crescer a semente? Quem mandou a chuva? Não tinha sprinkler na época.
Hashem. Quem fez crescer? Quem fez dar fruto? Não somos nós. Não somos nós. A nossa responsabilidade é falar. Então fale. A nossa responsabilidade é ensinar. Então ensine. Rav Shaul entendeu isso. Não quero posição de ninguém. Eu vou falar o que Hashem me mandou falar. O que Mashiach me ensinou, eu vou fazer. Então, quando ele chegar, que ele te encontre fazendo isso, sendo fiel ao que ele te chamou para fazer. Rav Shaul foi, é e vai continuar sendo a grande expressão de um rabino do primeiro século, que abriu mão da sua posição por amor a Mashiach, mas não abandonou nada do que ele viveu, ou seja, do que ele tinha de conhecimento. Pelo contrário, ele soube muito bem pegar tudo isso e enxergar Mashiach em tudo que aprendeu. Os 3 anos que ele teve que ir para a Arábia, ele volta para a Sicília, depois só de 14 anos ele sobe a Jerusalém para estar com os apóstolos. Foi muito processo na alma, na Neshama que Rav Shaul teve, entendendo o Mashiach, entendendo a missão, entendendo o que ele era, entendendo sua origem, entendendo tudo o que ele era. E quando realmente somos chamados por ele, ele nos respalda, ele nos abre a porta. É ele que nos chama, é ele que nos respalda, é ele que nos utiliza, e assim nós vamos fazer. É um dos maiores objetivos da nossa ZIL, da Zeit Yosef Yeshiva University. E eu digo com toda a alegria àqueles que têm estudado conosco e aos professores, como os nossos queridos Rav Shmuel, Rav Yehoshua Ben Shlomo, Rav Yehoshua Shlomo Ben Abraham, Shmuel Saba. Não, eu errei aqui. Não, você... Todos nós estamos fazendo o que Yeshua mandou fazer. Ensina. Mostra Mashiach dentro da Torá. Mostra Mashiach dentro das palavras dos sábios. E o restante, quem vai fazer é Ele. Não somos nós. Que o eterno Deus de Israel, nosso grande Elohim, possa nos abrir as portas, abençoar a cada um de nós nesse congresso. Eu inicio as palavras desse congresso falando de Rav Shaul para vocês, da sua origem, da sua vida, dos seus erros e acertos que são utilizados para o bem, porque tudo, Gamzu Letová, se aproveita para o bem, tudo é transformado para o bem, mostrando que aquele argumento falacioso que muita gente gosta de sustentar até hoje, não existe forma, maneira de ser judeu e crer em Yeshua. Ou você crê em Yeshua, ou você é judeu. Não, existe uma harmonia perfeita. Quando ser judeu, ser povo de Israel, recebe Mashiach, o verdadeiro Messias de Israel, Yeshua de Nazaré, esse judeu está completíssimo. Completíssimo. E a minha vida e a sua vida está completa por isso. Baruch Hashem. Que o Eterno vos abençoe. Um Shabbat cheio de brachot dos céus. Quero chamar aqui o nosso querido Rosh, Baruch Hashem.